Essa semana eu ouvi uma frase muito interessante, que nós não podemos fazer igreja do nosso jeito. E sim, isso é muito verdade. Nós, pastores, líderes, ministros do evangelho, né, pessoas de responsabilidades na igreja local, pessoas de responsabilidades não só na nossa igreja local, mas no reino. Nós trabalhamos e representamos um reino, o reino de Deus. E nós não podemos fazer do nosso jeito. Aqui na Bíblia, a Bíblia nos traz aí claramente, né, como que nós devemos ser igreja. Como que nós devemos exercer a nossa liderança, a nossa função no reino de Deus. E é interessante assim que a gente vê na palavra que o tempo todo Deus responsabiliza as pessoas de responsabilidades. E por quê? Porque Deus ele não vai cobrar nada de uma pessoa a qual ele não confiou a ela uma responsabilidade. E nós, pastores, nós líderes, nós que estamos na frente, seja lá de que forma for, se você é líder do ministério infantil, se você é líder de uma intercessão, se você é líder de um grupo familiar, se você está numa posição de liderança, então Deus vai cobrar de você dentro dessa posição de liderança e dentro das responsabilidades bíblicas que ele confiou nas nossas mãos. Independente se nós conhecemos profundamente as nossas responsabilidades biblicamente falando ou não, ele vai cobrar, porque nós estamos ocupando uma posição de liderança no reino. Então, quando nós ocupamos uma posição de liderança no reino, automaticamente temos sim grandes responsabilidades. Se estamos nesse lugar, nós temos grandes responsabilidades e vamos ter que prestar contas sobre todas elas diante de Deus, né? Aqui na terra a gente presta conta para os homens, mas no final de tudo a gente vai ter que prestar contas para Deus. E Deus ele vai colocar cada pessoa no seu devido lugar. Os líderes no lugar de líder, ele vai cobrar das nossas vidas o que foi confiado nas nossas mãos, se nós ocupamos esse lugar, os membros no lugar de membros, as ovelhas no lugar das ovelhas, cada um no seu lugar. Mas Deus vai cobrar de todos nós. E aí a gente vê aí hoje, né, uma guerra aí, de um lado, pessoas se levantando e apontando o pecado dos pastores, o pecado da liderança, né? E eu acredito que quando nós denunciamos pecado e quando o próprio Deus ele permite que os nossos pecados venham à luz, não é para condenação, mas é para que haja um alinhamento, entende? Para que haja um alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. Eu vejo que quando permite, né, que o nosso coração venha ser exposto, não é para nossa condenação. Enquanto a gente está vivo aqui na terra, né, enquanto Jesus não voltou, não vai ser para nossa condenação, muito pelo contrário. Vai ser para nossa salvação, vai ser para nosso alinhamento, vai ser para não perder o nosso coração. Então, todas as vezes que Deus nos corrige, todas as vezes que somos expostos, para a nossa atitude, a atitude que Deus espera de nós, é como Davi ali diante, né, do profeta que chegou diante dele ali, mostrando para ele o pecado dele, e ele se arrependeu imediatamente. Ele alinhou o coração dele com Deus, com o coração de Deus imediatamente. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, sim, alinhar o nosso coração com o coração de Deus todas as vezes que o Senhor vier nos corrigir. Esse é o nosso papel, né? E isso é maturidade. É reconhecermos que, apesar de sermos líderes e apesar de ocuparmos esse lugar de liderança, nós somos homens e somos falhos. Então, se algo nas nossas vidas, né? Se algum caminho mal em nós, se alguma motivação ruim em nós vier à luz, vier à tona, e o Senhor nos mostrar isso, seja de qual forma for, nosso papel é nos arrepender e é nos alinhar com o coração de Deus. E por outro lado, a gente vê pessoas falando também, né, dos liderados, né, das ovelhas rebeldes, das ovelhas negras da igreja e tudo. Gente, existe, é normal, né? Assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê ali, né, que as pessoas, elas são mesmo ali cheias de defeitos, como eu e você éramos também quando nós nos convertemos.
Então, é o que eu falo para vocês, assim, eu tenho 2 filhas, né? Então, uma tá com 7, outra tá com 11. Eu não espero da de 11 o que eu espero da de 7. Também não espero da de 7 o que eu espero da de 11. Então, com Deus é a mesma coisa. Deus não espera de pessoas imaturas atitudes maduras, mas Deus espera de pessoas maduras atitudes maduras. Deus espera de pessoas maduras que ocupam lugares de liderança atitudes condizentes com esse lugar que nós ocupamos. Então, Deus não vai nos tratar como crianças. Deus não vai nos tratar como ovelhinhas. Não. Se nós ocupamos um papel de liderança, então nós precisamos assumir, dentro desse papel, o nosso lugar de liderança, o nosso lugar de responsabilidade no reino. Então, assim, na Bíblia mesmo, Deus vai cobrar muito mais de nós, ao qual nos confiou posições, do que de uma pessoa comum, né, que não ocupa lugar de liderança e, muito pelo contrário, está ali para ser curado, para ser abraçado, para ser cuidado pela igreja e pela liderança da igreja. Então, nós precisamos começar a colocar cada coisa no seu devido lugar. E outra coisa, gente, nós precisamos ter discernimento do tempo que nós estamos vivendo enquanto igreja e enquanto liderança. Deus está trazendo o nosso coração e o coração de muitas pessoas à luz, não para nossa condenação, mas para arrependimento e para alinhamento. Se tudo isso que está acontecendo, se todas essas coisas que estão vindo à luz, hoje mesmo eu vi ali uma coisa absurda, né? O pastor esfaqueou a esposa. Então, assim, absurdo o que nós estamos vivendo e vendo hoje na igreja. E nós não podemos ser coniventes com nada disso. E nós precisamos, como líderes, como pastores, como pessoas que Deus confiou algo no reino de Deus, nós precisamos nos posicionar no nosso lugar. Gente, o que a gente espera dos pastores, dos bispos? Lá em Timóteo fala muito claro sobre isso. Lembra que eu falei lá no começo? Não podemos fazer igreja e ministério do jeito que a gente quer. Não podemos pastorear do nosso jeito. Não podemos liderar do nosso jeito. Tem que ser do jeito certo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, moderado, hospitaleiro, apto para ensinar. Deus não coloca para nós aqui se. Você vai fazer isso se forem reconhecer. Você vai fazer isso se forem gratos. Não, Deus manda a gente fazer. Então, Deus não nos colocou condições para sermos líderes segundo o coração de Deus, líderes bíblicos, tá? Então, nós não temos condições. Jesus, ele não tirou nem Judas da mesa, tá, gente? Então, a gente precisa começar a prestar atenção, assim, nos princípios, né, das Escrituras. Jesus não arrancou Judas da mesa. Judas se enforcou com tudo ali que já estava dentro dele. Ele mesmo se enforcou. Então, assim, nós não temos, né, esse direito. Nós não temos. E nós precisamos começar a voltar a falar sobre princípios bíblicos para a liderança. Princípios bíblicos para o pastoreio. Nós não podemos entrar nesse lugar de comparação, porque não é a mesma coisa, né? Se você está ocupando um lugar de liderança, você tem responsabilidade. Deus não nos obriga a estar em lugares de responsabilidades, mas a partir do momento que nós dizemos sim ao nosso chamado, nós vamos ter que prestar contas a Ele, sim, desse lugar de responsabilidade. Que Deus te abençoe, que você possa sondar o seu coração e que você possa perguntar para Deus: Senhor, há em mim algum caminho mau?